Esculápio é o deus da medicina e da cura. Vocês veem esses nomes, né? Operação Esculápio, operação... Então a gente está trazendo para vocês de onde saiu esse nome. Ele, o principal símbolo do culto é aquele cajado com uma serpente. Esculápio também era chamado de Asclépio na mitologia greco-romana. E atualmente essa palavra é utilizada para designar os médicos. Essa operação, ela basicamente nasceu a partir de uma constatação, depois confirmada uma série de elementos, que havia remunerações sob disfarce de lucros. Veja aí a oportunidade e a pertinência do tema trazido na proposição de vocês no que tange à solução de consulta 120/2016, que trata justamente da aglutinação numa só rubrica de lucros e uma remuneração que se entende existente, considerando haver a prestação de serviço. O que a gente viu no caso concreto, em várias empresas, é que os lucros eram pagos em desacordo com a legislação. Toda a dissertação da solução de consulta 120/2016, que é somente um aspecto a ser enfrentado na questão da distinção entre lucros e prolabore, somente um aspecto. Quando a gente está falando ali pagos em desacordo com a legislação, uma série de dispositivos que regulam essa distribuição de lucro. Pagos em desacordo com o próprio contrato social, que é lei entre os sócios. E com escrita contábil feito com desobediência à lei comercial. A gente observou no caso concreto que quase que a totalidade dessas empresas eram optantes pelo lucro presumido, mas que distribuíam lucro contábil. A gente vai lembrar junto aqui quais são os procedimentos necessários para que uma empresa tributada pelo lucro presumido possa distribuir lucro contábil. E é exatamente o que a gente está passando a demonstrar. Sempre o tratamento dado desde a IN 93, IN-SRF 93, no seu artigo 48, essa IN foi revogada pela IN-RFB número 1515, que oferece o tratamento à matéria no artigo 141, e depois pela IN 1700/2017, seu artigo 2238. Todos esses dispositivos, essa legislação intertemporal, a legislação que sucede um tempo, elas permitem que uma empresa tributada pelo lucro presumido possa distribuir lucro contábil. Basicamente, ela deve demonstrar, primeiro, que a existência desse lucro contábil como em valor superior ao lucro presumido. Evidente. Se ela quer distribuir algo mais, ela tem que demonstrar que existe esse algo mais. E ela deve demonstrar essa existência, mas a sua escrituração deve ser feita com obediência à lei comercial. Basicamente, a gente sabe que as empresas tributadas pelo lucro presumido são desobrigadas, né, de apresentar o livro diário. Mas, se elas quiserem distribuir lucro contábil, elas vão ter que usar a escrituração contábil, as empresas normais que devem trazer o diário. A gente viu até agora, se vocês verem aqueles dispositivos, todos eles vão falar exatamente o que eu trouxe para vocês. Ela pode distribuir lucro contábil, trazendo sua escrituração feita com observância da lei comercial. Pergunto, o que é a lei comercial? Antigamente, existia um código, chamava-se Código Comercial, um código editado em meados do século XIX, salvo engano, em 1850, e toda a matéria de direito comercial era tratada nesse código.
Esse código foi expressamente revogado pelo Código Civil em 2002. Então, na verdade, a lei comercial hoje ela é tratada no Código Civil. Onde? Especificamente no livro 2, títulos 1 a 4. Por que a gente está vendo isso? Bom, se o condicionante que a norma complementar traz para você distribuir lucro presumido, lucro contábil, por uma empresa tributada pelo lucro presumido, é que sua escrita contábil seja feita com obediência à lei comercial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a lei comercial. Encontrar a lei comercial e situar na lei comercial os dispositivos que tratam especificamente das balizas que o legislador traz para a distribuição de lucro. Nas balizas que o legislador traz para que se permita que uma escrita contábil seja considerada como amoldada, como obediente à lei comercial. O título 1 do Código Civil, ele fala do empresário. O título 2, ele fala da sociedade. O título 3, do estabelecimento. E o título 4, dos institutos complementares. Fala aí do registro, fala da escrituração. Todos esses títulos têm dispositivos que são imprescindíveis serem observados no que tange a regular distribuição de lucros. O lucro, ordinariamente, ele é isento de tributação previdenciária e de tributação no que tange ao imposto de renda. No que tange a contribuições previdenciárias, isso está situado num artigo que a gente já exaustivamente falou, que é o artigo 201, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência. No que tange ao IR, os lucros não integram a base de cálculo por força do artigo 10º da Lei 9.249/95. Então, nós vimos aqui que o lucro, ordinariamente, ele é isento de contribuições previdenciárias e ele é isento de IR. Tá bom. Nós já conversamos que, primeiro, na situação concreta, nós vamos abordar situações concretas. Nós estamos aqui falando sobre a operação Esculapos de Ouro, que é uma operação, segmento médico, onde houve seleção de várias empresas para serem objeto de auditoria, e nós aqui nos comprometemos a falar dos casos concretos. Já trouxemos no início a informação de que elas têm em comum a tentativa de distribuição de lucros disfarçados e serem do segmento médico, mas existem peculiaridades em cada empresa. Existem atuações distintas que reclamam da auditoria, reclamam do exercício da administração tributária, a análise dessas peculiaridades. Primeiro condicionante legal, evidentemente, nós já conversamos. Se você quer distribuir lucro contábil numa empresa tributada pelo lucro presumido, tem que demonstrar a existência desse lucro. Já falamos exaustivamente também que há necessidade de que isso seja lucro. Princípio da verdade material. Há necessidade, porque quando o Código Civil regula essa matéria, ele fala o seguinte, que, ao final, primeiro, você deve fazer constar no contrato social, nós vamos dissertar isso com mais profundidade no correr da dissertação. Você deve obrigatoriamente fazer constar do contrato social a parte de cada sócio umas perdas e resultados positivos.
Esse é o artigo 997, inciso 7º do Código Civil Brasileiro. Ele estabelece que você deve trazer textualmente a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. É muito comum a gente fazer antecipação no resultado, a gente encontrar empresas antecipando lucro. O Código Civil, quando ele trata da matéria, ele fala da distribuição de lucro ao final do exercício, ele estabelece obrigatoriamente que isso seja demonstrado através de demonstrações contábeis que permitam observar esse lucro, permitam quantificar esse lucro. Ele estabelece a necessidade de que os lucros já apurados sejam submetidos à deliberação dos sócios para que eles recebam a destinação que os detentores do capital social entendam por bem. Ele estabelece o prazo para essa deliberação. Ele estabelece que essa deliberação tem que ser objeto de ata. Ele estabelece que essa ata tem que ter assinatura do presidente, assinatura do secretário e demais presentes que entendam por bem assinar. Ele estabelece o prazo para essa ata ser levada a registro. Então, é extremamente pormenorizado o regramento previsto no Código Civil. Quando você vai fazer a antecipação, a ausência, a falta de tratamento da antecipação na lei comercial, a lei entre as partes, que é o contrato social, deve prever essa possibilidade. Isso é feito quase que na totalidade dos contratos sociais que nós verificamos. Existe essa previsão de haver essa antecipação. Muito bem. O artigo 1007 do Código Civil Brasileiro, ele traz a regra geral que os lucros são ordinariamente distribuídos na proporção da cota social, da participação no capital social. Isso é uma obviedade. Se o lucro, conceitualmente, se presta a remunerar o capital social, ele deve ser feito na proporção de sua parte no capital social. Só que ele traz, o Código Civil Brasileiro, a possibilidade de você regular de forma diversa. Se você vai regular de forma diversa, você deve fazer isso no contrato social. Então, você pode estabelecer, isso se insere no plano da autonomia da vontade e da liberdade contratual. O Código permite isso. Então, se você quiser fazer um critério de distribuição de lucro diferente daquele preconizado no artigo 1007, você pode fazer desde que você o faça no contrato social. A gente vai falar sobre isso. A interpretação corrente, maciça, na verdade, é que se proíbe a existência de pacto secreto. Você tem um critério distinto do critério preconizado em lei. Qual é o critério? Onde está esse critério? Onde ele aparece? Não pode ser um critério invisível. Por que que a lei positiva uma série de dispositivos que regulam a distribuição de lucro? Porque isso impacta várias pessoas. Isso impacta os sócios. Isso impacta terceiros. O lucro não é algo passível de tributação? Se desobedecidos,
os condicionantes legais trazidos, o lucro vai ser tributado. Nós já vimos uma série de situações. Como pode o fisco saber o excesso que você poderia distribuir se você não traz o critério? Estou falando do fisco porque a gente está aqui falando do fenômeno da tributação. Como pode um sócio, isso não está no contrato nem em alteração, nem em ata. Ata deliberativa que se preste a aprovar as contas e, eventualmente, dar a destinação a esse resultado. Como pode um sócio ausente saber isso? Se isso não aparece em lugar nenhum, se isso não é visível. Porque a lei prevê a obrigatoriedade de que a ata, de que haja deliberação para a distribuição dos resultados, que isso seja lavrado em ata, que essa ata tem que ter um conteúdo que, inclusive, deve ser objeto de cotejo pelo oficial de registro, por força do artigo 1152 e 1153 do Código Civil Brasileiro, que tem um conteúdo que deve ser objeto de cotejo, então, pelo oficial do registro, que vai verificar se esse ato é passível de registro. Por que a lei preveria isso tudo? Ou seja, é evidente que todos esses dispositivos devem ser observados se você quer fazer uma distribuição de lucro sem violação à lei comercial. Critério: se for distinto do Código Civil no contrato social, eu quero mudar a regra, porque lá em 2000 era uma, hoje é outra. É óbvio que isso é possível. O contrato social é lei entre partes. Vocês podem perfeitamente, a qualquer tempo, alterar o critério. Mas eu não vou fazer essa alteração via alteração contratual. Por quê? Porque a gente só quer esse ano mudar essa regra. É perfeitamente possível, por que não? Então não há necessidade de alterar o contrato, que isso seja feito numa ata. Numa ata que delibere a distribuição dos resultados, e essa ata traga de forma inequívoca qual é o critério que derroga para aquele exercício que está no contrato social. E que essa ata seja levada a registro. Por quê? Ora, se o artigo 997, inciso 7, Código Civil Brasileiro, estabelece a obrigatoriedade de que que o critério de distribuição de lucro esteja previsto em contrato, é evidente que a ata que ele estabelece como obrigatória de feitura para materializar a deliberação e ser levada a registro, se ela derroga o contrato social naquele tópico, ela tem que ser publicada. A gente vai já antecipar para vocês que o registro comercial, ele tem uma enorme importância. Tanto que existem órgãos que só se prestam a isso. E ele tem consequências muito sérias se ele não for observado. O registro, inclusive, a gente viu que ele é um dos títulos daquele livro 2, do Instituto das Normas Complementares, salvo engano, o título 4, que ele está lá bem casadinho com a questão da escrituração. Então existe uma normação extensa, um regramento extenso no que tange ao registro. E existe uma série de matérias, inclusive em nível de súmula, da mais alta corte em matéria infraconstitucional, estabelecendo expressamente sanções pelo não registro. A gente já viu que, como o Código Civil, ordinariamente, ele trata da questão da distribuição do lucro anualmente, se você vai fazer antecipação, coloque no contrato. Coloque no contrato
o critério de participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Artigo 997, inciso 7. Coloque no contrato social qualquer critério eventualmente pactuado de forma diversa ao artigo 1007 do Código Civil Brasileiro. Faça a escrituração com base na lei comercial. A lei comercial, nós já vimos, está hospedada no Código Civil. Muito importante isso aí. Às vezes o sujeito passivo não entende, no caso de um arbitramento de débito, o que você desconsidera a contabilidade? Não, mas eu só errei no que tange a escrituração daquele centro de curso referente a uma obra de construção civil que eu tenho. A contabilidade, por expressa disposição legal, ela é considerada indivisível. Se dos fatos contábeis, escriturados, uns aproveitam a quem o apresenta essa contabilidade, mas outros não, eles são tomados como um todo. Por isso que você desconsidera a contabilidade, por vezes, e você arbitra o débito. Isso não é uma criação subjetiva de ninguém, isso é uma expressa disposição do Código de Processo Civil. A escrituração contábil é indivisível se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Isso é muito importante. Nós falamos do critério, falamos da necessidade que você preveja antecipação em contrato. O próprio Código Civil já traz a obrigação de que a destinação dos resultados seja deliberada pelo sócio, inclusive ele estabelece que seja nos 120 dias subsequentes a 31 de dezembro, ao término do exercício social. E essas atas deliberativas, elas têm conteúdos que estão aí previstos nesses artigos e elas têm que ser levadas a registro. Tudo isso é lei comercial. De necessária observância, se você quer fazer uma distribuição de lucros e uma escrita contábil afeiçoadas à lei. Depende de deliberação do sócio a aprovação das contas da administração. Foi o que a gente falou, você vai se reunir nos 120 dias subsequentes. É evidente que o contrato social pode estabelecer de forma diversa. Você pode falar que a gente vai se reunir com 3 meses, com 2 meses, até o último dia de fevereiro, até o último dia de março. Se você vai normar de forma diferente do Código Civil, e ele estabelece, na verdade, que até 120 dias você tem que fazer essa deliberação. Você pode normar de forma diferente, desde que seja antes. E quem está falando do registro público exaustivamente? O registro público, como eu já falei para vocês, ele recebe um título lá nas normas complementares do Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro, ele não revogou, em que pese ele tratar exaustivamente, assim, pormenorizadamente, exaustivamente não, pormenorizadamente da matéria registral, do direito registral, a lei de registros públicos, ela subsiste. Não houve uma revogação. Então, o artigo 1º da lei de registro público, ela traz o seguinte: o registro público tem as seguintes finalidades: garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidas a registro. Então vamos lá. O ato deve ser levado a registro, seja por obrigatoriedade prevista na lei de registros públicos, seja na lei comercial hospedada no Código Civil. Se ele não for levado a registro, quais são as consequências? Esses atos não se reputam à falta do registro detentores daqueles requisitos: garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Inclusive eficácia. Eficácia é a capacidade
e propagar os efeitos jurídicos do ato. Ele, inclusive, se reputa ineficaz. Código Civil Brasileiro, artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem em seu favor quando escriturados sem vícios extrínsecos ou intrínsecos, forem confirmados por outros subsídios. Tudo isso foi observado na Operação Esculapio. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou, falta de critério expresso no contrato social, quando distribuído de forma diversa ao artigo 1007, inexistência de atas deliberativas não levadas a registro, atas com conteúdo incorreto, falta de previsão, distribuição antecipada de lucro, tudo isso foi observado. E isso, então, discutindo o caso concreto, na verdade, discute-se boa parte do arcabouço jurídico que envolve a regularidade na distribuição de lucros. Estamos vendo as consequências também. A escrituração, como a gente viu, ela está lá no título 2, no que tange a institutos e normas complementares. Perceba bem, falamos que você pode distribuir lucro contábil na empresa de lucro presumido, desde que sua escrita seja feita sem violação da lei comercial. Evidente que não pode ser feito também com desobediência às normas brasileiras de contabilidade, todas as inúmeras espécies emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, e muitas dessas normas, inclusive, são feitas em coparticipação de várias instituições que têm interesse numa forma nacional unificada de contabilização. A Receita Federal, o INSS, a SUSEP, a Comissão de Valores Mobiliários, a Associação de Auditores Independentes, o Banco Central. Todas essas instituições, elas, por vezes, se associam e, em cooperação com o Conselho Federal de Contabilidade, trazem diretivas que resultam, ao final, na edição de normas contábeis que obrigam toda a categoria. A gente destaca principalmente esses artigos 1179 a 1195. Ora, a lei comercial está tratando justamente da escrituração. Então, escrituração feita com obediência à lei comercial, é evidente que esse exame não pode passar sem o cotejo da escrita contábil as normas que o legislador positivou. A sua escrituração, evidentemente, tem que ser feita de forma uniforme, correspondência com a documentação, caracterização da documentação respectiva. O lançamento contábil, ele deve refletir o fato contábil. Ele deve refletir o fato que alterou quantitativamente o patrimônio da empresa. Se houve um cheque de R$500, você não pode contabilizar que foi 300, porque a sua contabilização está discrepante, evidentemente, desculpe até a singeleza do exemplo, mas ela está não correspondente à documentação respectiva. Pelo menos esse espelho, documento, escrita, isso é inafastável. É evidente que, em nível de auditoria, você vai verificar até mesmo se aquela situação documentada corresponde à situação de fato, através de procedimentos de auditoria. Caracterização do documento respectivo. Pagamento de salário a fulano de tal, conforme folha de pagamento de salário. Você está caracterizando no seu lançamento contábil qual é o documento. Não é isso? Pagamento de lucro conforme recibo de distribuição de lucro, pagamento de prolabore conforme recibo de prolabore, pagamento de salário conforme recibo de pagamento de salário, recebimento
do título tal, conforme boleto, extrato bancário, enfim, você vai no seu histórico trazer a caracterização do documento a que se refere esse fato contábil que você está trazendo na escrita. A gente já viu que a isenção está no artigo 201 e também exaustivamente já estudamos que incide sobre os valores totais pagos ou creditados a sócios, ainda que a título de antecipação da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a remuneração proveniente do capital social, lucro, ou quando você antecipa lucro sem demonstração de resultado de exercício. Já também vimos que admite os balanceios contábeis por força da IN 971, seu artigo 57. Agora, se você optou por demonstração de resultado de exercício, que ela seja colocada no livro diário. Nós já conversamos que essa parte que foi o adendo àquele dispositivo, ou tratar-se de adiantamento de resultado e não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício, foi objeto de análise no STJ, o RESP é esse aí, e essa é matéria ementada. Não há ofensa ao artigo 97 do CTN, nós já discutimos isso, na medida em que tudo que for pago aos sócios antes da apuração do resultado, enfim, tudo que você pagar ao sócio, se insere na denominação pagamentos a qualquer título. Não fere, então, não inova, não é situação nova que traga hipótese de incidência tributária. O ministro, inclusive, enfoca isso aí, a questão do aspecto material da hipótese de incidência. A hipótese de incidência já foi descrita, quando você fala qualquer título, é tudo. Não tem como possibilidade, na verdade, de você malferir o princípio do artigo 97. DREs mensais. No livro diário, já conversamos sobre isso agora. Se você quer fazer a demonstração de resultado do exercício, perfeitamente obediente ao que o inciso 2 do artigo 201 do decreto 3.048 traz, lembre-se que o Código Civil Brasileiro, lei comercial, especificamente na sua seção que trata da escrituração segundo as balizas da lei comercial, serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnicos em ciências contábeis legalmente habilitados e pelo empresário. Ele falou que são as demonstrações de resultado de exercício ao final do ano? Não. Isso é um princípio de hermenêutica jurídica que traz o seguinte: onde o legislador não discrimina, descabe ao intérprete fazê-lo. Ele não estabeleceu que são DREs feitos até o final do exercício, nem poderia. Ele não traz encerramentos parciais de exercício. O Código Civil traz aquele encerramento ao final do ano. E que você deve demonstrar resultado através de DRE. E que essa DRE tem que ser assinada pelo contabilista e pelo representante legal. E que ela deve estar no livro diário. Ah, eu posso fazer DRE mensal? Pode. Trimestral? Posso. Posso. Fez DRS? Todo mundo já cumpre aqui os requisitos de assinatura em DRS trimestrais do responsável, contabilista, de sócio da empresa, responsável, representante legal. Isso vem daqui. E, evidentemente, das normas contábeis que prestam obediência à legislação superior. Pois bem, tem também aí a determinação
não é um conselho legal que as DREs sejam levadas ao diário. Se discutiu no ato de trazimento dessa temática para ser abordada por nós, se existia alguma particularidade para distribuir lucros no que tange à escrituração. Isso não foi objeto de irregularidade, não foi objeto de foco nosso, porque a rigor nós não passamos por nenhuma empresa que tenha tido algum problema quanto a essa escrituração. Pelo menos no que tange a sistemática dos lançamentos contábeis. De ordinário, quando você antecipa lucro, como é que você faz? Se você está antecipando o lucro, você deve registrar esse fato contábil, que representa um direito da empresa em face do sócio, na conta do ativo, sacado em contrapartida de disponibilidades, né? Antecipação de lucro a banco. Ordinariamente é isso que você faz. E é isso que todo mundo trouxe para nós. Você, ao final, você baixa a conta de antecipação em contrapartida de resultado do exercício, apuração do resultado perfeito, para lucros distribuídos no curso do exercício. A gente tem visto perfeitamente na escrituração contábil eletrônica, mesmo na escrituração contábil escrita, antes de a partir de 2014 a eletrônica, não é isso? A ECD. A gente tem visto perfeitamente a correta apuração, agora lucros distribuídos de resultados encerrados, o resultado do exercício sendo levado a lucros acumulados, depois a criação de uma conta de passivo, ordinariamente assim que se faz, representando uma obrigação da empresa em face do sócio de lucros a distribuir. Isso é uma matéria que não foi objeto de nenhum reproche, nenhuma reprovação, de nenhuma observação por parte da Receita. Então vocês estão completamente, pelo menos as contabilidades que nos vieram, perfeitas. Não há nenhum tipo de vício no que tange a esta questão. Existem vícios intrínsecos e extrínsecos. Nós já discutimos aqui alguns. Falta de caracterização do documento respectivo. Vimos até contabilidade forjada, falso. Lançamentos contábeis feitos com base muito longe de correspondência com a documentação respectiva, com base em documentos falsos, forjados. Isso é um perigo, evidentemente. E isso, inclusive, pode ensejar, em sendo um ilícito penal, a propositura de uma representação criminal por esse só fato, pelo falso, não como consequência penal tributária de uma eventual omissão em DIF ou do não oferecimento à tributação de uma matéria que teria que ser tributada. Porque, de ordinário, toda ação fiscal nossa, em que você, auditor, em base em todos os elementos que você colhe, você afirma que aquilo não é lucro, que aquilo é uma remuneração pelo trabalho, uma remuneração por serviços prestados, a consequência civil tributária é o lançamento de ofício, de ordinário com multa agravada por conta da tentativa de você mascarar essa situação. Agora, quando você forja documentos, você é passível de abstratamente responder por falsidade ideológica. Aí é uma conduta até diferente daquela conduta penal derivada da consequência penal tributária. Então vamos lá. As formalidades da escrituração contábil em forma eletrônica estão na NBC ali mencionada e suas alterações. E quanto às questões da escrituração contábil, elas estão aí na resolução 1330 de 2011 e alterações. Então não existe, a rigor, como eu falei para vocês, nenhum tipo de questão que a gente anotaria como equivocado no que tange a escrituração contábil, no sentido de selecionar as contas contábeis corretamente e fazer os lançamentos, o mecanismo de funcionamento dos lançamentos. O que existe é
Como a gente falou, aquelas irregularidades que a gente já abordou, todas, hospedadas na lei comercial, e contabilidade forjada, falta de caracterização do documento respectivo, tudo isso deve ser objeto de cotejo pelo auditor e foi observado uma ampla discrepância. No caso concreto, a gente mais uma vez lembra para vocês, a administração tributária, a Receita, ela sempre vai tentar identificar, ela sempre vai identificar a real natureza dos rendimentos pagos. É o princípio da verdade material que nós exaustivamente discutimos. Nesse exame, caso sejam realmente lucros e não remuneração por serviços prestados disfarçados, a gente vai ter que observar se isso foi pago de acordo com a legislação de regência. Qual? A gente tem falado exaustivamente. Sem violação à lei comercial que está hospedada no Código Civil. Em especial isso. O contrato social que é lei entre partes, só para vocês terem ideia, o artigo 1353 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que respondem solidariamente os sócios que derem causa à violação à lei ou contrato social. Violação à lei não precisa ser lei fiscal, lei tributária. Violação à lei com efeitos tributários. Se toda essa matéria da lei comercial ela impacta no fenômeno da tributação, é evidente que todos esses dispositivos do Código Civil Brasileiro que tratam da lei comercial, eles têm consequências tributárias e, como tal, eles impõem uma solidarização, no caso de um lançamento tributário, a quem deu causa a isso. Responde os representantes legais da empresa. E também violações ao contrato social, evidentemente, com consequências tributárias. Tá? Se você desborda da lei, a consequência primeira é isso. Lucros distribuídos em desacordo com a lei ou com o disposto no contrato social não são lucros isentos. Às vezes nem são mesmo lucros. É o que a gente está falando. Observância da lei material, da prevalência da verdade material. Agora, em sendo lucro, se desbordou da lei, perde isenção. A gente já conversou sobre isso. A regra geral da distribuição de lucros, ordinariamente de acordo com o capital social, com a cota social. Se você estipular de forma contrária, você deve fazê-lo no contrato. A gente viu isso muito no caso concreto. A falta de previsão contratual de distribuição antecipada. Ou uma própria previsão, mas uma distribuição em desconformidade com o que está previsto. Se está distribuído de forma contrária ao que está previsto, fica difícil você falar que isso foi feito sem obediência da lei ou do contrato social. Falta de critério expresso. A gente viu muito isso. Eles falam assim, o lucro vai ser distribuído de acordo com a deliberação dos sócios. Qual? Qual o critério? Aonde esse critério está? Porque a gente já discutiu que isso afeta várias pessoas, dentre elas o fisco, que é um terceiro nessa relação jurídica, mas que tem interesse para verificar a exatidão dessa distribuição, a sua conformidade com a lei. Se não existe nem critério, como é que eu vou observar isso? DREs mensais, feitas com inobservância ao artigo 1184, parágrafo 2º, ou seja, DREs mensais ou trimestrais, não escriturados no diário. Atas de deliberação, que o Código Civil exige que elas sejam feitas, que elas tenham conteúdo, que ele especifica qual é, que elas sejam submetidas ao oficial de registro, no prazo que ele estipula. Ordinariamente, se você leva a registro um ato, você tem 30 dias para você fazer. No que tange a atas, a lei é mais rigorosa. A lei estabelece 20 dias. As atas deliberativas,
de distribuição de lucros têm que ser levados a registro com 20 dias contadas da sua feitura, da realização da Assembleia. Quando você descumpre, se leva uma alteração contratual posteriormente a 30 dias da data da sua assinatura. Ela só se reputa eficaz contra terceiros, em relação a terceiros, a partir do registro, do deferimento do registro. Se você levar até 30 dias, e está tudo ok, isso retroage à gênese do ato, retroage à assinatura. Se você leva posteriormente a 30 dias, pode ter exigência, né, do registro. Até lá ele é lei entre as partes que assinaram. Entre os sócios ele é lei. Ele vale. A eficácia contra terceiros, ela só se dá a partir do deferimento do registro, quando é levado mais de 30 dias posteriormente. Inclusive, o artigo 1154 do Código Civil, ele estabelece que o ato submetido a registro, o ato de registro obrigatório, não levado a registro, enquanto você não levar, ele é inoponível a terceiros. Ele não pode ser oposto a terceiros. Ou seja, o legislador, ele traz uma série, um regramento muito minucioso, muito detalhado, e traz, inclusive, sanções a isso. Você pode pensar, mas o registro é uma coisa desimportante. O registro é uma coisa desimportante. Constitui, faz um contrato social, começa a funcionar você empresa, e não leva o seu contrato social a registro, não. Essa sociedade, ela se reputa não personificada. Artigo 990 do Código Civil. Todos os sócios respondem por todas as dívidas da sociedade. Por quê? Porque ela não ganhou, ela não cumpriu. Isso é expressa a disposição legal. Ela não cumpriu com o requisito do registro obrigatório. A súmula 435 do STJ, ela traz que se uma empresa se dissolve irregularmente, ou seja, a dissolução irregular da empresa, e presume-se iuris tantum, não iure et iure, uma presunção relativa, que você se dissolveu irregularmente quando você não leva o distrato, ou seja, o ato extintivo a registro. O que isso autoriza? A certidão de dívida ativa, ou seja, esgotou a cobrança administrativa lá atrás e foi extraída no âmbito da Procuradoria da Fazenda a certidão de dívida ativa, que é um título executável. Tá? Você pode redirecionar a execução no curso da ação judicial ao sócio. Ele não participou do contencioso, ele não figurava no título executivo, mas ele vai responder porque a empresa dissolveu irregularmente. A gente já falou do artigo 1154, que o ato sujeito a registro e não registrado é inoponível a terceiros. A gente encontrou, incrível, lucros distribuídos a pessoas que não eram sócios. Essa é uma prática de ato simulatório gritante. Falsidade documental, já conversamos sobre isso, contabilidade forjada. Nós achamos lançamentos contábeis desprovidos de documentação hábil e idônea. A documentação hábil, ela tem conceituação em uma determinada norma brasileira de contabilidade. O que é hábil? A documentação é hábil quando ela se presta a provar o fato contábil, segundo a boa técnica contábil, segundo os usos e costumes. A gente viu uma série de lançamentos contábeis sem caracterizarem o documento respectivo, distribuição de lucros a fulano de tal. Com base em quê? Onde que está o quantitativo? Como é que eu vou aferir? Como é que o auditor vai pedir um documento? Você nem referencia ele. Com base em que você fez isso? Onde está o aspecto quantitativo e qualitativo? Onde está o cumprimento à lei comercial no artigo 1179 do Código Civil? Das consequências da inobservância à lei comercial na distribuição de lucros, da escrituração contábil feita em desacordo com a lei
comercial, ou da caracterização por elementos de convicção que permitam afirmar que aquilo não, de fato não é lucro, se distribuir lucro a não sócio, é um atentado, na verdade, ao princípio da verdade material. Consequências: tributação previdenciária, tributação no imposto de renda, na pessoa física. No que tange à empresa, existe um elemento temporal. Se você constata que isso não foi objeto de declaração em DIF antes da data fixada para a declaração de imposto de renda da pessoa física, ou seja, a empresa continua obrigada a fazer a declaração em DIF e a obrigação tributária principal de recolhimento do IRF, do imposto de renda retido, ela vai sofrer as duas coisas. Ela vai sofrer a obrigação acessória, o descumprimento da obrigação acessória e o descumprimento da obrigação tributária principal. Se essa constatação é feita no curso de uma ação fiscal posteriormente a essa data, ela não é mais obrigada a oferecer esses rendimentos da tributação. Essa obrigação fica com a pessoa física do sócio. E ela vai receber uma multa isolada por ter deixado de cumprir essa obrigação tributária acessória, que é uma multa bastante grande. Tá certo? É uma multa de 150%, passível, inclusive, de agravamento, se presentes outras situações que imponham essa qualificação. Consequência penal tributária. Representação fiscal para fins penais, em desfavor dos sócios e de todos aqueles que participem do delito em tese cogitado. Inclusive, por vezes, quando há um caso de documentação forjada, o contabilista é passível de ser arrolado numa representação fiscal para fins penais. Até porque ele detém o conhecimento técnico. E a ele não é admissível que ele escriture fatos que não existem, que ele escriture fatos com documentação forjada, etc, etc, etc. Cada caso é um caso. Não é isso? E a gente não pode generalizar a conduta de quem quer que seja. Quando há a responsabilização penal dos sócios administradores, essa é uma consequência automática. Quem responde pela empresa na ordem jurídica são aquelas pessoas. E se há uma consequência penal tributária, eles são de fato arrolados. Sempre o princípio da primazia da realidade, que é o princípio, é outra designação, o princípio da prevalência da verdade material. Quando você vai identificar a natureza dos valores, você tem que prevalecer a realidade dos fatos sobre qualquer outra coisa. Nós nunca desconsideramos, no curso dessas ações fiscais, negócios jurídicos. A questão é você pegar aquele fato e você dar a ele a sua verdadeira natureza. As coisas são definidas pelo seu conteúdo jurídico, não pelos nomes que você dá. Quando você pega um contrato de cessão onerosa de uso e chama que aquilo é um empréstimo oneroso e não comodato, você não está desconsiderando o comodato. Nunca existiu comodato. Você chamou de comodato, mas não é comodato. Quando você chama lucros que não são lucros de remuneração por serviços prestados, você não está desconsiderando a existência do lucro. Você não está desconsiderando aquele negócio jurídico. Você está denominando ele em consonância com o conteúdo jurídico que ele tem. O nome que você confere às coisas, aos rendimentos, ele é irrelevante para definir a natureza desse rendimento. Esse rendimento é definido pelo seu conteúdo jurídico, não pelo nome que você dá a ele. Nenhuma ação fiscal desconsiderou a personalidade jurídica das empresas. Ela está sendo preservada. Ainda que o Código Civil Brasileiro, seu artigo 50, ele permite que quando haja abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou descumprimento da função social da empresa, o juiz
sempre o juiz, a pedido da parte que houver sentir violada ou do Ministério Público, ele pode desconsiderar para determinados efeitos a personalidade jurídica da empresa. Nós estamos falando aqui da Esculap de casos concretos, onde não houve desconsideração de personalidade jurídica de nenhuma empresa. Na demanda que nos foi trazida, tinha essa questão de que os contabilistas estavam receosos sobre a possibilidade de se constituir pessoas jurídicas por profissionais de exercício de profissão regulamentada, médicos. Ninguém discutiu nada disso. A lei permite isso. A Receita não se pronuncia sobre absolutamente nada disso. Ao reverso, ela regula o fenômeno da tributação quando se tratar de empresas formadas por sócios de profissão regulamentada. Odiernamente, a gente usa, com base no Código Civil, as expressões sociedades simples, sociedades empresárias, não mais sociedades comerciais, sociedades civis. Essa designação, sociedades civis e sociedades comerciais, ela foi expressamente revogada e já estava em desuso, porque ela é nascida da teoria geral dos atos do comércio, que é a teoria dos atos do comércio. Comerciante era quem praticava ato de comércio. Isso era a ideia que se tinha no âmbito do Código Civil. Mas muito antes da revogação do Código Civil, o direito brasileiro já vinha adotando a teoria da empresa. Então, hoje não se fala nem muito de direito comercial, mais corretamente se falar de direito empresarial. Nem a figura do comerciante, é a figura do empresário. Não se fala mais em sociedade civil, que tinha objeto não comercial, sociedade comercial, que tinha objeto comercial. Hoje se fala em sociedade simples, sociedade empresária. E isso, a distinção principal entre elas, além do local que você vai levar ao registro do ato constitutivo, né, registro civil das pessoas jurídicas, registro das pessoas jurídicas, tabelionato para a sociedade simples, registro comercial para a sociedade empresária, diz muito com a forma que o sócio ele se envolve na vida dessa empresa. A sociedade simples, na verdade, existe um envolvimento muito mais pessoal dos sócios. Eles, ordinariamente, são quem presta, inclusive, o serviço àquela sociedade. Na sociedade empresária, há um afastamento um pouco maior. Ou seja, na concepção, no exercício dos serviços prestados, não há um envolvimento pessoal dos sócios grande, intenso. A gente acabou de discutir a solução de consulta 120 de 2016, houve toda uma palestra sobre isso, nós não vamos voltar, eu entendo desnecessário. Essas são as conclusões, né, que foram lançadas na solução de consulta da COSIT. O pagamento por labore não é excepcional, o sócio que presta serviço ele é um trabalhador, a remuneração é um consectário lógico, ela é objeto de tributação, se você não discriminar contra a prestação proveniente do capital social, vai tributar tudo. Outro condicionante legal que a gente tem que trazer: empresas com débito não garantido com a União não podem distribuir lucro. Essa matéria é tratada na Lei Previdenciária, em seu artigo 52, repercussão previdenciária, e no Imposto de Renda, no artigo 889, do Decreto do Imposto de Renda, do Regulamento do Imposto de Renda. Se você distribuir lucros em situação de débito não garantido, você vai sofrer a multa isolada. Pelo só ato de você distribuir lucros estando em débito não garantido. Então, nós temos que ter, primeiro, são lucros. Segundo, você está em débito não garantido. Terceiro, você distribuiu. Consequência civil tributária. Multa isolada. Salvo engano, 50% no que tange a ambas tributações. Tanto a tributação no imposto de renda, essa matéria trazida nessa remissão, e no que tange a tributação previdenciária, de fato, 50% sobre o lucro distribuído. É um auto de infração por descumprimento dessa obrigação acessória, é um auto de infração,
que dá 50% do lucro que você distribuiu. Distribuiu R$1.000 de lucro, estando em débito, R$500, você vai sofrer uma auto-infração. É isso. É um assunto extenso e a gente está por encerrado, agradecendo a todos vocês. A gente vai abrir para questionamentos, mas gostaríamos de agradecer a oportunidade, tá certo? O nosso intento era acatar nesse espírito de cooperação e parceria, né, que tem a instituição da Receita com o Sescom, e a gente esteve aqui procurando passar para vocês de forma mais transparente, de forma mais clara, de forma que possa tentar contribuir com a atuação de vocês, para que vocês se sintam mais seguros, não é isso? Mais amparados na legislação, para o exercício da atuação profissional de vocês. Muito obrigado. Antes de encerrar, vamos deixar 3 perguntas, tá bem? Devido ao adiantado da hora, né? Quero agradecer ao Armando pela brilhante exposição. Acho que foi bastante claro. Tirou todas as nossas dúvidas, que na verdade, acho que ninguém tinha dúvida, né? Todo mundo sabia tudo isso que ele falou, que é a verdade. Eu acho que ninguém pode negar que não sabia. O que acontece é que, às vezes, as pessoas fazem vista grossa de algumas coisas, né? O Rider quer fazer uma pergunta, por favor. Quem mais quer fazer? O Erlei e a Raquel. Tá? Só um momento, então vamos fazer as perguntas e depois estamos liberados. Bem, Armando, senhor Armando, aqui. Fico até receoso de perguntar, porque, como a presidente disse, a exposição é mais clara e impossível. E está bem posta. Fique à vontade. Mas a matéria é vasta. E como aqui é um ambiente, eu não sei se eu posso chamar de amigável até certo ponto. De nossa parte, a gente vai desnudar, pelo menos de minha parte enquanto profissional, há inúmeras empresas que estão nesse conceito de distribuição, que são pequenas empresas. Às vezes o fato chega até às mãos, ao conhecimento do profissional, algum tempo depois. Sim. Então, falou-se aí repetidamente da prevalência da verdade material. E o fisco constata que existe verdade material e que o lucro é verdadeiro. Que o contrato social tem nas suas disposições da previsão do artigo 1007, eu acho que é 1007, a distribuição em desproporção à participação no capital, mas não possui as atas registradas. A prevalência da verdade material e da existência do lucro, com a inexistência da ata, prejudica todo esse processo? A prevalência da verdade material, ela é um pressuposto inafastável, no sentido de nós discutirmos a licitude ou afeiçoamento da distribuição de lucros a qualquer legislação que seja. A primeira coisa que nós temos que fazer é, isso é lucro. Este é o exame da prevalência da verdade material. Ele subjaz a qualquer outra análise. Evidente que isso não é feito de forma estanque no curso de uma auditoria. No curso de uma auditoria, onde existe uma série de procedimentos que são organizados, inclusive, de forma cronológica e lógica, e instaurados numa sequência que obedece também ao curso da apresentação dos documentos, esse exame ele é feito concomitantemente com a observância a esses demais atos. Então, você examina tanto se é ou em sendo, se isso está afeiçoado à lei. Tá certo? Então, isso se dá dessa forma. Sempre vai haver o exame da matéria, da substância. E sempre vai haver, concomitantemente, porque não tem jeito de se fazer isso de outra forma, é no curso da formação daquele quadro real que você faz o exame de tudo isso. Certo? Ficou respondido? Você quer algum aclaramento maior? Se você permite, isso significa que eu me refiro a inúmeras empresas de pequeno
Perfeito. Se existe um regramento legal que não excetua quem quer que seja, tá certo? Da obediência, de sua obediência, não interessa, na verdade, ao fisco, não interessa por um desejo subjetivo. O que existe é, se não há exceção ao porte da empresa, no que tange a obrigatoriedade de observância à lei comercial, este é um aspecto que sequer será cotejado. Não é relevante tributariamente, ou não é cabível, pertinente, porque a atividade de tributação é uma atividade plenamente vinculada, e tem que ser assim, vinculada à lei. A atividade do auditor é adstrita à lei. Então, se a lei não abriu exceções em função do porte, a empresa que distribui lucro com 5 milhões de faturamento, ou aquela que distribui lucro com 500 mil ou 100 mil, a obediência à lei, ela é unanimemente exigida. Então, isso não vai ser objeto. Você descumpriu, no que tange essas atas, isso pode ter uma série de repercussões. Primeira coisa, por que o legislador positivou isso? Por que ele estabeleceu a obrigatoriedade? Não nos cabe aqui discutir no âmbito da tributação amém legislatórios. Qual foi a intenção do legislador? O fato é que essa lei ela é positivada e ela é de obrigatório seguimento a quem entenda por bem distribui lucros. Então a gente buscou traçar o arcabouço, que é o arcabouço jurídico é que determina a atuação da Receita. A Receita, se ela quiser, no exercício do seu poder dever, se ela quiser precisar o descumprimento à lei comercial, ela vai ter que situar isso com muita clareza. É ônus dela fazer isso. E não compete ao auditor, ele não tem o poder discricionário de, em sendo de pequeno porte uma empresa, ele entender que ela não está sob o manto da lei, porque ele não tem esse poder discricionário no fenômeno da tributação. Se houver por bem o legislador querer excepcionar essas empresas de pequeno porte do cumprimento disso, como de vezes eles fazem, que ele traz a escrituração simplificada, né, para empresas do Simples, ele que o faça de forma positiva. Percebe? Então, na verdade, nós não temos esse poder discricionário. Lógico. Como a gente colocou, a observância da lei da verdade material e a observância dos demais requisitos em sendo a verdade material atingida são de obrigatório exame. Com licença, deixa eu dar uma alfinetada aqui na história da legislação. E realmente o fisco ele tem que apoiar na lei, né? Mas o Código Civil não fala qual é o critério de distribuição de lucro. Ele fala que você ou é proporcional ou, caso expresso em contrário, ele não coloca que você tem que dizer qual é o critério. Então eu entendo que a partir do momento que todos assinam uma ata, todos os sócios vinculados assinam a ata, aceitando aquele critério de distribuição de lucro, é mais do que a aceitação dos fatos realizados. Mas enfim, é só uma brincadeira. Só um comentário. O que eu quero saber de fato é o seguinte: a maioria dessas sociedades uniprofissionais, querendo ou não, como não há expediente de contratação de outros profissionais para prestar serviço na sua atividade fim, que seria o critério de sociedade empresária, são os próprios sócios que geram essa remuneração, a remuneração da empresa. Partindo do princípio que eu não vou trabalhar para dar dinheiro para um terceiro, ainda mais na profissão médica, na profissão de dentista, talvez o advogado até se dilua mais um pouco, mas principalmente nessas atividades que dependem exclusivamente da capacidade técnica, enfim, manual, enfim, em outros aspectos, é o médico que presta serviço. Então, assim, nada mais justo que ele tenha sua participação no resultado com foco naquilo que ele foi capaz de produzir. Então, partindo do princípio que a lei permite que eu tenha o prolabore para todos e que depois que eu pagar os impostos, que eu ajudar a custear a minha estrutura, é possível utilizar esse critério de distribuição de lucro, que seja a capacidade de geração de recursos pelo profissional? A Receita aceitaria esse tipo de critério? O primeiro, a gente deve trazer
que a lei não exige a aprovação. O que a lei não traz não é que, uma vez aprovados ou deliberados, a distribuição de tanto para um, tanto para outro, tanto para outro, tanto para outro, tanto para outro, está tudo bem. A lei não fala isso. Numa impressão pessoal, e isso é sempre permitido, é evidente que o senhor e a qualquer outra pessoa, pode-se entender adequado e pode-se entender justo esse proceder. O que se discute e o que a lei exige é que haja um critério de distribuição de lucro. Critério é a forma. Critério é uma regra. Quando o artigo 1007 traz que os lucros são distribuídos na proporção do seu capital social, isso outra coisa não é que um critério legal. Se você quiser distribuir com base em outro critério, em outra regra, que não a regra legal, você pode fazê-lo. Só que tem que ser um critério quantificável. Um critério que permita a todos os interessados verificar se o que você distribuiu estava de acordo com uma regra pré-definida, expressa, clara. Nós temos uma sociedade de 50 sócios, 5 sócios, 10 sócios. Existe o quórum para deliberação, tudo isso é matéria normada na lei. Mas eu tenho a faculdade de não comparecer. Não tenho? Tenho. Por justo impedimento ou por simples desejo. Foram distribuídos lucros. Com base em que critério que você distribuiu isso? Não, a gente estava lá, todo mundo junto lá, distribuí 10 para você, 1.000 para mim, 50 para fulano. Sim, mas que critério que você usou? Você respeitou o critério que estava no contrato? Não é pelo fato de eu estar ausente da deliberação que a mim não assiste o direito de ter a parcela que um critério pré-definido o estabeleça. O critério pode até ser estabelecido naquela ata deliberativa. Inclusive, isso tem que ser objeto, no ato de convocação para aquela assembleia, que estará na ordem do dia, inclusive, a derrogação do contrato social ou de uma alteração contratual do critério existente, porque senão você vai ser pego de surpresa. Sim, mas você mudou a regra no meio do jogo? Você não pautou esse assunto para ser discutido? Você percebe? Então não basta, evidentemente, para o afeiçoamento à lei, que haja a deliberação pelo sócio e o ok dos sócios presentes. Nós não estamos discutindo em momento nenhum quem delibera a distribuição de lucro. Quem delibera a distribuição de lucro, quem aprova a distribuição de lucro, só podem ser sócios, que são os detentores do lucro. O que interessa aos sócios e a inúmeros outros terceiros é se você distribuiu com base em um critério pré-definido. Percebe? Então a questão é essa. A segunda parte da sua pergunta seria quanto ao exercício pelos próprios sócios, não é isso? Daquelas atividades. E que, qual seria? Não, o sócio profissional médico, ele que atua diretamente. Então, assim, a legislação em si, ela traz, pelo menos o que foi trazido para a gente aqui, de certa forma eu já conhecia, prolabore e distribuição de lucro depois que você apurar se houve lucro. A questão é, eu posso usar como critério de distribuição de lucro a capacidade de geração de renda daquele profissional para a empresa? É evidente que sim. Qualquer tipo de critério que discrepe do critério legal, a exigência que a lei estabeleceu, a princípio, foi que ele seja expresso no contrato social. Se você quer estabelecer um critério diferente do critério de participação nas cotas sociais, pode fazê-lo. O que a lei falou? A lei falou assim, olha, você pode fazer dessa forma. Não pode fazer dessa. Não, a lei não falou sobre isso. Salvou a nossa vida, rapaz. Bom, em tese, sim.
Em tese, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse lucro pertence a quem? Aos sócios. Os proprietários do lucro são aqueles sócios. Se você quer, inclusive, doar todo o seu lucro para uma instituição filantrópica, isso se insere no princípio da autonomia da vontade. Então, todos os sócios deveriam, evidentemente, abdicar do direito que eles têm enquanto detentores de cotas de capital social a favor de alguém. Isso é perfeitamente possível. Entenda bem, a lei estabelece um mínus. Ela fala o seguinte: ordinariamente, sócios têm direito a lucros com base nas suas cotas sociais, e você deve prever no contrato social, por força do artigo 997, inciso 7 do Código Civil, a parte de cada sócio nos lucros e nas perdas. Esses dois artigos se conjugam. Eles se conjugam. Se você quer estabelecer, vocês sócios, existem quórum, inclusive para alteração do contrato social. E existe a vontade dos sócios materializada no contrato social. Vamos mais uma vez lembrar, contrato social é lei entre partes. Se vocês, sócios, entendem por bem que a distribuição de lucros vai se fazer por sorteio, é um direito de vocês. É um direito de vocês. Expresso em contrato, em alteração contratual ou em ata registrada. Ata registrada. Se uma ata não é levada a registro, ela permanece como um pacto secreto. Bom, está tudo muito bem claro aí, né, das formalidades, e dando continuidade, a preocupação e o questionamento que tenho a fazer é como, no caso da atividade que vai ser remunerada, mesmo com a participação, né, ou até no caso também distribuição na desproporcionalidade das cotas, como o fisco vai entender se eu tive receita, menos as minhas despesas, menos os meus impostos, eu tive um lucro. E eu coloquei um valor de prolabore, teto máximo da Previdência, condizente com uma empresa pequena, ou da proporcionalidade mesmo, de um prolabore condizente, não de um salário mínimo. Como o fisco vai entender que isso não é lucro material e é um lucro de prolabore, para, de repente, tributar pela Previdência? Como é a preocupação em que formalizar isso e qual a visão desse lucro? Porque nós temos uma visão de lucro contábil, onde receita menos despesa. E o fisco está entendendo, junto com a Previdência, há um ramo de segmento de profissionais legalmente regulamentado, aonde tudo é proveniente do seu trabalho. Mas ele constitui uma empresa, tem um elemento empresa, gastos, custos, máquinas, telefones, secretárias, enfim, e ele atribui lucro, mas esse lucro não ser considerado lucro, e uma parte dele, o fisco entender que é prolabore e tributar isso. O que é relevante para o fisco é identificar a real natureza de rendimentos que são trazidos. A gente não pode deixar de responder a sua pergunta, lembrando o que a gente já discutiu. O fisco não tem interesse em nominar aquilo uma coisa ou outra. O que o fisco tem é o dever de identificar a real natureza daqueles rendimentos e repercutir os efeitos tributários ou a isenção tributária decorrente. O que nós colocamos, e a gente recorre à solução de consulta, é que foi proposta uma questão por habilitado a tanto, e foi oferecida uma resposta para fins previdenciários. Lembrando para você que parcela os rendimentos de quem presta serviço, de sócio que presta serviço, é considerado prolabore. Deixamos bem claro
que o montante e a periodicidade não são matérias que encontram a baliza legal. Então, eles estão no plano da liberdade contratual. Tá certo? Então, quem vai definir o montante e a periodicidade é a empresa. O lucro, quando de fato é existente, ele decorre dessa apuração que você colocou, que inclusive tem uma demonstração preconizada em lei como necessária e suficiente, cumpridas as formalidades legais para demonstrá-lo. Não é isso? E isso vai ser observado. A Receita não vai forçar a barra para falar que uma coisa... Não. Mas no exame da verdade material, e em todas essas implicações outras que a gente falou, pode resultar que o lucro apurado seja tratado como matéria tributável. Exemplo clássico é esse que a gente falou para vocês, trazido na solução de consulta. Se você não traz, discriminado na sua escrita, qual seria aquela remuneração do trabalho de um sócio que comprovadamente presta serviço, caso por vocês trazidos de todas essas empresas de pequeno porte, sociedades simples, ou mesmo sociedades empresárias, que na verdade existe esse engajamento, se você não traz isso, a norma estabelece por expressa disposição contida no inciso 2 do artigo 201, parágrafo 5º do decreto 3048, que isso será, não é a Receita, é o legislador, será considerado pro labore e como tal sofrerá incidência tributária. Percebe? Então a Receita, ela em momento algum desconhece a função social da empresa, pelo contrário, as empresas, elas têm uma função importantíssima, porque o fenômeno da tributação nada mais é do que a expropriação legítima de parcela do patrimônio particular de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tem que haver a formação de riqueza para que haja o fenômeno da tributação. Agora, a Receita, no campo de sua atuação, ela tem o dever, enquanto detentora dessa função de administração tributária, verificar o fenômeno da tributação, se ele foi corretamente obedecido. Então, concluindo assim, voltando àquela questão que você falou, independente do porte, se a empresa ela tiver todas essas características, mas ela deixar de descumprir um artigo da lei, ela vai ser penalizada. Ela vai sofrer, ela e qualquer outra, as consequências decorrentes desse descumprimento. Por exemplo, uma ata, né, não registrada, uma falta do critério, embora ela tenha toda essa materialidade, mas ela não formalizou e não deu validade ao seu registro numa ata proveniente dos atos dos lucros distribuídos e os critérios dos sócios da distribuição. Os atos submetidos a registro é uma expressa disposição legal. Os atos sujeitos a registro, sim, enquanto não registrados, sim, são inoponíveis a terceiros. O legislador não discriminou quais atos. Então, se na verdade, no curso do exame dessa, inclusive dessa verdade material, você de fato não fez a deliberação, ou fez a deliberação e trouxe numa ata, essa ata não contém os elementos que deveriam existir, e num agravamento maior ainda não foi levado a registro, as consequências a serem surtidas são essas consequências que o Código Civil traz. Não é a Receita que escolhe qual dispositivo de lei que ela deve cumprir. Todo qualquer dispositivo de lei que tem efeitos tributários, uma vez descumprido, há de ser trazido as consequências a isso. Compete a um juiz, se a questão for apreciada no caso concreto, entender que uma formalidade legal é desimportante. Me parece difícil, porque a contabilidade ela só faz prova a favor de quem a apresenta quando ela é despida de vícios intrínsecos e extrínsecos. Os vícios extrínsecos e intrínsecos
muitas vezes, nada mais são do que formalidades legais. E se houve por bem o legislador pormenorizadamente regrar uma série de formalidades, não nos compete, enquanto aplicadores da lei, né, vamos falar assim, entender que isso é despido de relevância jurídica. Isso é matéria para ser abordada em outra instância, não no âmbito da administração tributária. Se ela vier, de repente, perante o curso normal da empresa, ela quer regularizar essas atas, isso perante o fisco terá uma validade ou não adianta? Por exemplo, ele tem as atas... Os atos sujeitos a registro, enquanto não registrados, são inoponíveis a terceiros. O fato dela regularizar isso extemporaneamente, entendemos que não supre, não convalida isso. Por que não convalida? Esse regramento ele é previsto e pressupõe que ele seja cumprido a tempo correto. Se ele não for... Entendi. Ok. Tá? Obrigada. Gente, eu sei que todo mundo gostaria de fazer uma pergunta, mas devido ao tempo, já estava previsto terminar ao meio-dia. Já são 12h30. Todos temos compromisso. O pessoal da Receita também tem que trabalhar. Nós estamos aqui agradecendo mais uma vez pela brilhante exposição, a gentileza com que o Ivon atendeu o nosso pedido. Muito obrigada, Ivon. Estamos aqui, pode contar conosco sempre que precisar. E nós vamos pedir mais coisas, né? Gente, muito obrigada a vocês. Estamos felizes pela realização do evento de hoje. E o material vai ficar disponível, não é isso? O material vai ficar disponível. Quem quiser, entre em contato com a Adama e ele manda por e-mail, ok? Obrigada mais uma vez.